Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar um tempinho aqui que o pessoal está entrando na sala. Boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Eu sou a Karina, aqui gerente de marketing da HubSpot Brasil. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Muito bem-vindos, todo mundo que está chegando. Sei que temos alguns clientes participando, temos pessoas que já conversaram com o nosso time também. Dou aqui boas-vindas também à Aline Pereira, coordenadora de Growth e Aquisição da Conta Simples, e ao Vitor Harano, que é o líder de pesquisa do distrito. Dois clientes nossos aqui também. Então, muito bem-vindos a esse nosso papo, essa nossa masterclass sobre CRM, CX e AI para serviços financeiros. Aline e Vitor, querem dar um oi para o pessoal aqui antes de se apresentarem? Pode começar, Vitor. Boa, tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui hoje. Acho que a gente vai compartilhar bastante coisa interessante, principalmente sobre o que está acontecendo aqui no mundo de IA e outros dados interessantes. Então, um prazer estar aqui com vocês, dividindo aqui também a conversa com a Karine e com a Aline. Bom, gente, prazer enorme estar participando desse papo aqui como cliente parceira, né, tanto da HubSpot como da Distrito. E vai ser bem legal o papo. A minha ideia aqui é trazer um pouco mais da operação, né, como que a gente usa a plataforma aqui no dia a dia. Então, acho que vamos trazer insights bem legais. Legal, gente. Então, eu sei que tem bastante gente que está chegando ainda, enquanto isso eu vou falar um pouquinho de como que vai ser a nossa agenda aqui. Vou compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da dinâmica também e deixar um espaço também para vocês conseguirem fazer perguntas. Então, todo mundo que está aqui, sei que quando a gente fala de FinServices e FinTech, a gente está falando de vários micro segmentos diferentes, né? Então, a gente está falando desde FinTechs mesmo, operadoras de cartão de crédito, a gente está falando de cooperativas de crédito, tem empresas de seguros, né? Então, a gente sabe que não é um segmento homogêneo, mas a ideia aqui é realmente a ideia da gente ter esse evento focado, né, em alguns segmentos é realmente a gente conseguir compartilhar algumas boas práticas, né? Então a ideia é justamente a gente ter mais momentos assim que a gente traga clientes da HubSpot para compartilhar o que eles estão fazendo, né, do ponto de vista de CRM, de gestão de clientes, seja com o HubSpot ou não, né? Aqui no caso são nossos clientes, mas a ideia é que vocês consigam também absorver, né, extrair um pouco de estratégias também, seja de aquisição, como também de pós-venda. No caso da Conta Simples, eles trabalham a jornada completa aí, com o HubSpot, mas dá ideias também e de como que vocês podem aproveitar melhor, né, o CRM, a estratégia de vocês. Então, eu sou a Karina aqui, né, já comentei, eu trabalho com a frente de Field Marketing, então todos os eventos online e presenciais e Revenue Marketing, então trabalho muito próxima com ao nosso time de CS e time de vendas também. E a ideia é justamente, eu sei que aqui a gente está num grupo heterogêneo também, a gente tem pessoas que são clientes que estão assistindo a gente, tem pessoas que não são, então fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no chat, mandar as dúvidas que vocês tenham no Q&A também, tá? Então, explicando um pouquinho aqui da dinâmica, então a gente tem uma introdução breve aqui enquanto o pessoal está chegando, a gente vai ter esse momento de apresentação do case de CRM, aquisição e pós-venda com a Conta Simples, e depois a gente tem a apresentação do report de AI Driven Finance do Distrito, que está um material super interessante. Então, a ideia é que a gente traga duas perspectivas aí, uma um pouco mais prática, né, e de aplicações e de casos de uso com CRM, e depois uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, do que é a tendência, de como que equipes de marketing, de vendas, de operações podem incorporar AI para suas operações ali, sejam de aquisição e pós-venda, mas também operações de back-office, enfim, tem muitas aplicações aí para equipes de serviços financeiros. E depois a gente tem um Q&A e um encerramento. Então, a gente tem aqui a dinâmica do Zoom, tá? Como se fosse uma reunião, a gente só não abre para todo mundo para não ficar uma bagunça aqui essa dinâmica do Zoom, mas a gente tem um espaço aqui para vocês fazerem perguntas, então eu sugiro que vocês participem, então mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas aqui no Q&A, podem direcionar diretamente para a Aline ou para o Vitor, e aí a gente vai puxar essas perguntas no final dessa masterclass para a gente responder algumas. E tem o chat também, que é esse momento de interação, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho mais do que vocês estão fazendo. Vocês vão ver que eu aqui no chat, eu vou fazer algumas provocações, né? Eu quero entender um pouquinho mais quem que está assistindo a gente. Então, para começar, eu vou perguntar aqui para vocês, quero saber um pouco as áreas que estão acompanhando a gente, porque a gente sabe que justamente quem usa CRM, quem usa HubSpot mesmo, né? A gente está falando de várias áreas diferentes, então acho que é interessante a gente entender quem que está participando aqui com a gente. Vou deixar aqui
uma enquete para a gente também entender mais o perfil de quem que está aqui com a gente, sabe? Até conseguir direcionar um pouquinho mais da apresentação para as necessidades de vocês. Já estou vendo aqui que o pessoal está respondendo. A gente tem aqui, vou dar um tempinho para depois vocês conseguirem responder. Me avisem aqui no Q&A se está funcionando o chat direitinho. Se não, podem mandar no Q&A. No Q&A, eu queria saber também, a gente saber da onde vocês estão falando, né? Então, de qual cidade você é e qual é a sua função. Acho que ajuda também a gente conseguir trocar, entender um pouquinho do perfil de vocês. Estou vendo aqui que pela enquete a gente tem bastante gente de vendas e de TI, então 25% vendas, 25% TI. Temos marketing também, marketing e conteúdo mais 12% ali, operações 18%, temos pessoas do financeiro também, 6%, e algumas pessoas aqui de consultoria, que atendem provavelmente empresas, né, prestam serviços aí de serviços financeiros. Então, legal, gente. Eu vou deixar aqui eu não vou terminar ainda essa enquete, mas eu vou deixando algumas perguntas para a gente também entendendo um pouquinho mais de onde vocês estão falando. Então, legal, a gente tem pessoal de Joinville, tem de Salvador, São Paulo, Guarulhos. Legal, muito bem-vindos. Legal, gente. Então, acho que agora, já deu um tempinho para o pessoal chegar, a gente pode começar com a apresentação da Aline. Então, só um pouquinho, gente. Deixa eu compartilhar aqui a tela da apresentação. Acho que é legal falar também, assim, sei que aqui a gente tem muitos clientes, mas acho que é legal comentar um pouquinho dos clientes antes da gente partir para a apresentação. Desculpa, Aline, a gente falar um pouquinho também dos clientes da HubSpot, né? Então, para vocês terem uma ideia dos clientes que a gente tem de serviços financeiros, a gente tem desde corretoras, empresas de gestão de investimentos, algumas fintechs, bancos também mais tradicionais, algumas empresas até de cripto. Então, para vocês terem uma ideia dos clientes que a gente tem aqui, depois, se vocês acharem interessante, eu posso dividir também mais alguns cases com vocês. E a ideia é justamente a gente falar um pouquinho, nesse caso, da conta simples, como que a conta simples está usando o HubSpot, mas qual que é a estratégia de gestão de clientes de uma forma geral, né? Até entender um pouquinho mais fluxos de gestão de clientes, quais são as áreas que vocês estão integrando hoje na operação, como que é um pouco o processo de pré-qualificação, de qualificação, de vendas e de pós-venda, e como que isso tudo está amarrado dentro da estratégia de vocês, como que vocês usam, né, todas essas possibilidades aí de integração para oferecer uma melhor experiência para o cliente mesmo. Então, desde a aquisição, né, de novos clientes, mas também oportunidades de cross-sell e de upsell, e até fazer uma melhor gestão da carteira de clientes atual para manter a saúde aí e a retenção dos clientes que vocês já possuem. Então, Aline, eu vou passar a palavra para você, tá? Fica à vontade se você... Eu vou passar os slides aqui, se você precisar de alguma coisa, por favor, é só me chamar. Então, deixa a palavra com a Aline agora. Obrigada, Karina. Boa tarde, pessoal. Para quem não estava, vou só me representar aqui. Então, hoje eu sou coordenadora de Growth e Aquisição aqui dentro da Conta Simples e dentro, né, esse time hoje ele responde dentro do marketing. Então, as estratégias todas são olhadas aqui como marketing. Eu estou na empresa, vai fazer 3 anos, agora em fevereiro, então participei de muito da construção desse processo que eu vou trazer aqui hoje. Participei de várias etapas, várias dores que a gente foi pegando aí no processo, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Fiquei super à vontade aí para depois compartilhar. Meu canal também está super aberto para a gente trocar. Pode passar cá, por favor. Só falando um pouquinho de Conta Simples, né? Para quem não conhece, somos uma fintech. E hoje o nosso produto ele engloba 3 pilares principais, né? Que é como a gente. Deixa eu só esperar cá, arrumar e aí a gente retoma. Isso, boa, obrigada. Então, nós somos uma plataforma, né, brasileira de gestão de despesas corporativas, e aí a gente engloba dentro dessa plataforma a conta PJ também completa, junto com os múltiplos cartões. Então, temos crédito modelo concedido, flexível, né, temos aí todas as modalidades do mercado, mas acho que o grande diferencial é ser essa plataforma única que engloba todos esses serviços, facilitando a gestão corporativa, a gestão financeira das empresas ali no dia a dia, tá? Focando em pequenas e médias empresas. Pode passar. E aí, trazendo um pouquinho do desafio, né? Acho que hoje a gente já usa essa jornada toda integrada, então já temos esses 3 pilares,
Mas é legal comentar que não começou assim, né? Acho que sempre começou mais com a dor aqui dentro do marketing, para geração de leads, né? Fazer toda a parte ali de levantadas de mão. Depois a gente começou a conectar isso com o comercial. E, por último, veio o pessoal do CS ali, jornada de Customer Success, mas que hoje a gente já tem uma jornada mais integrada dentro do HubSpot. A ideia é trazer aqui para vocês um pouquinho, né, contar desse desafio. Então, dentro da jornada de aquisição, que era muito o que a gente aqui do marketing olhava, os nossos principais desafios, tinha desde a entrada unificada de leads, né? Hoje, como o nosso produto ele é uma conta digital, a gente tem uma jornada muito 360, né? O nosso cliente ele está em todos os cantos, assim, ainda mais falando de internet, de anúncios. Então, era muito difícil para a gente unificar tudo isso num canal só. Então, essas entradas, né, de todos os caminhos por onde esse lead, esse possível cliente podia entrar. Depois a gente via para a estruturação de pipelines, então, como que a gente tratava isso dentro do marketing, até onde ia o lead no marketing para depois passar para vendas. E a gente também tinha uma dificuldade que era dentro do processo de resgate, né, dessas contas que não eram finalizadas. Então, tinha muitos clientes que paravam ali no processo de abertura de conta e a gente precisava dar uma agilizada nesse processo e ter um olhar um pouco mais estratégico, né, para esses leads que até então a gente chama como abandono de carrinho. Depois a gente começou a migrar essa parte com o comercial, que os desafios começaram a ser outros, né? Então, como que a gente qualifica esse lead para levar para o time de vendas? Não dava para levar qualquer tipo de perfil, então a gente teve que começar a setorizar isso e também definir depois, dentro da própria área de vendas, para quais nichos a gente levava cada tipo de perfil de prospect ou de cliente. E aí, por último, na jornada de CS, acho que as dificuldades que a gente tinha ali na época eram vários sistemas, né? Então, várias partes da nossa jornada estavam distribuídas em várias plataformas e isso gerava, né, custo, toda uma equipe especializada para gerenciar essas plataformas, que acabou ficando inviável, né, para o número de clientes que a gente começou a ter. Falta de autonomia por conta disso, né, então, eu era do time que olhava tal plataforma, então a minha autonomia só até a página 2, eu precisava evoluir, era sempre bem difícil essa transição das plataformas, e gerava também uma dependência, né, de várias pessoas envolvidas no processo, a gente precisava de uma coisa um pouco mais automática, tá? Então, juntando tudo isso, acho que a gente pode começar a falar aí mais dos steps de cada uma das pontas, né? Então, o primeiro desafio foi integrar essa parte de marketing e vendas, que eu sei que é uma dor em muitas empresas, tanto dessa conexão, né, de como que eu levo esses leads qualificados, mas aí entra como que o HubSpot ajudou a gente na automação dessa jornada, para ficar até mais fluido, porque a gente sabe que particularidades sempre vão ter, mas tendo uma plataforma apoiando por trás ajuda muito, né, para que esse processo seja mais fluido. Então, aqui a gente tinha essa jornada self-service, né, que era muito desse perfil que vinha sozinho, que era um perfil mais autônomo, que não dependia tanto dessa entrada com comercial, mas por outro lado a gente tinha as empresas também maiores que já dependiam dessa interação com vendas, então de um onboarding um pouco mais específico, de uma demonstração da plataforma para fechar ali a compra, então eram perfis muito distintos, a gente teve, né, apanhou aí para conseguir consolidar todos eles na plataforma, e como eu disse, lá do processo de abandono de carrinho, como que a gente podia fazer isso de uma forma estratégica e automática, de resgate, né, desses potenciais clientes ali no fluxo de abandono de carrinho e transformá-los em clientes no final da jornada. Pode passar, Cal. No próximo slide, então, a gente traz um pouquinho desse fluxo, tá? E aí, nas caixinhas que estão mais em verdinho, são dentro do HubSpot como que a gente conseguiu fazer isso, né? Então, o processo versus como a plataforma nos ajudou. Então, olhando uma linha mais de jornada, né? A gente tinha o lead ali na entrada, ele tinha esses dois caminhos, né? Por onde ele podia ir, por campanhas de aquisição, então era o lead que vinha através de mídia paga, de anúncios, ou os leads que já vinham direto para a etapa de abertura de conta. E aí, dentro da plataforma, a gente faz a entrada desses leads sempre por formulários ou pelo chat integrado dentro do nosso site. Então, ele também é integrado hoje no HubSpot. Então, ambas as entradas a gente conseguiu unificar, até para ter critérios similares, né, para a gente ir para a segunda etapa, que era da qualificação do lead. Então, dentro da qualificação do lead, tem os critérios, né, específicos do nosso negócio, então, algumas informações que a gente pede ali. E a gente começou a desenhar lá atrás um score, que hoje ele já está muito melhor desenvolvido, mas sempre usando as próprias plataformas que o Hub nos dava, né, para conseguir fazer essa qualificação. Então, por mais que a gente tinha particularidades aqui do nosso negócio, a plataforma sempre trazia alguns insights ou alguns indicadores ali que às vezes a gente nem olhava e acabou sendo bem benéfico essa troca para a gente conseguir incluir isso no nosso processo de qualificação, tá? Então, hoje também só foi possível por conta de tudo isso que a gente aprendeu a utilizar dentro do HubSpot, e hoje o nosso score, toda a nossa qualificação de leads é dentro do HubSpot. E a partir dessa qualificação, a gente depois setoriza isso em fluxos e pipelines diferentes, né? Então, dependendo da qualificação que esse lead tem, a gente já consegue hoje ter fluxos automáticos e pipelines diferentes para cada um deles e ter uma tratativa muito específica. E no final do mês ou no final do período, a gente sempre consegue ter esses dados também tirados
dados do HubSpot de uma forma muito mais simples, tá? Então, acho que aqui o Hub foi totalmente influenciador, assim, na nossa decisão e na nossa construção de fluxo, para conseguir, de fato, essa qualificação, esse score, e depois os pipelines, essa automação de caminhos mais fluidas. Pode passar, calma. Legal, Aline. Eu acho que eu vou aproveitar esse momento também. Acho que é interessante até entender com o pessoal que está assistindo. Eu vou colocar aqui mais uma enquete, que é um pouco para entender essa questão de jornada de cliente, porque a gente sabe que hoje em dia são muitos pontos de contato, são vários times lidando com perfis de clientes diferentes, né? Uma etapa da jornada diferente. Como você falou, né? Vocês tinham esse desafio de integração antes, que eu imagino que seja um desafio que é comum para quem está assistindo aqui também. Então, eu vou deixar aqui uma enquete também para a gente recuperar depois, para a gente entender se quem está assistindo aqui também entende que já está num estágio de ter uma jornada totalmente integrada, ali desde a aquisição até o pós-venda, e onde que estão os maiores gargalos para a gente conseguir explorar isso depois também no nosso Q&A. Pronto. Pode seguir, Aline, depois a gente recupera as respostas. Tranquilo. Bom, então aqui na parte de captação, né, e conversão de leads, a gente usa desde as landing pages, né, e os formulários nativos, tanto o formulário nativo de mídia paga, né, que está aqui no Instagram, LinkedIn, quanto os próprios formulários que a gente cria mesmo, para qualificação desses leads hoje estão dentro do Hub. A gente tem também alguns formulários em pop-up, tá? Que estão dentro do nosso site, em algumas landing pages que a gente testa também. Toda a parte de ABM, a gente usa alguns recursos do HubSpot, que agora tem na própria geração de listas meio que automáticas, para a gente conseguir fazer estratégias de ABM. A gente também já fez alguns testes que foram bem legais, assim, integrando nessa parte do marketing vendas. E também a parte de gestão de campanhas e ROI, que para a gente foi bem legal também integrar essa parte e conseguir ter dentro do HubSpot pelo menos essa visão. Não vou dizer que 100% da análise acaba sendo feita ali, tá? Sempre tem essas particularidades que a gente olha direto nas plataformas ali de anúncios, mas pelo menos ela já nos dá uma visão mais integrada da campanha, de como aquilo está performando, e ela também já consegue conectar com os negócios que a gente está gerando a partir daquela campanha. Então, esse dado, ele é praticamente automático, né, dentro da plataforma. Então, ele já dá um norte bem bacana para a gente conseguir ter noção ali de quais campanhas estão performando melhor, qual a estratégia que está sendo usada de uma maneira mais adequada. Então, economiza muito tempo, tá? Para quem ainda não usa, sugiro que usem, mesmo que seja uma V0, porque ele realmente traz insights bem legais ali para a gente começar a evoluir a estratégia de uma forma mais inteligente, mais rápida, tá? Aqui tem um screenshot, né, do que a gente usa, então vai desde a propriedade de contato, que a gente consegue delimitar certinho, né, tamanho da empresa, faturamento da empresa, número de funcionários, critérios que a gente usa ali como propriedade, até a parte de ROI das campanhas, toda a parte da integração, que é bem, bem bacana. Já indo para a parte do processo comercial, a gente tem toda uma sequência, né? Como eu disse, desde os pipelines. Então, a gente tem hoje um pipeline para pré-vendas, para outbound, para os executivos de vendas e depois para o ongoing, né? Que a gente chama aqui de onboarding. Então, todos eles são bem divididinhos e todos bem lineares, né? Então, vai pulando as caixinhas ali, vai sendo bem automático. É uma plataforma que também facilita muito na gestão do dia a dia, né? Então, vai desde as sequências personalizadas do próprio pipeline, que você consegue arrastar o card e já manda uma mensagem, né, para esse lead ou para esse cliente. Então, isso também é bem legal, tá? Ajuda bastante ali o time no dia a dia. Toda a etapa do monitoramento, então cada vendedor consegue ter ali a visão do seu pipeline, dos seus negócios, de uma maneira bem, bem prática e mantendo o histórico do marketing, que eu acho que é muito legal. Então, a gente consegue arrastar, né, de onde que esse lead veio, de qual foi a jornada que ele passou por dentro ali do marketing, até para já ter conteúdo, para já ter algum pitch ali de conversão mais rápida com ele. Toda a parte de snippets, notificações, tarefas também, a gente faz dentro do HubSpot. Ajuda muito na parte da coordenação, né, dos gestores ali da área, para ter uma visão mais holística do time, mas também cada executivo usa disso para ser esses lembretes, né, que ele precisa fazer ali de contato com o lead. E acho que para a gente foi muito legal também, que mudou muito o jogo, foi essa integração do WhatsApp com a TakeBlip. Então, tudo que é conversado hoje no WhatsApp, a gente consegue startar do HubSpot, ele, né, gera a conversa ali na TakeBlip, mas depois isso volta como histórico dentro do card, do negócio ou do contato. Então, isso ajudou muito, né? Acho que nem só no processo lá de abandono de carrinho, que hoje a gente usa quase que 90% no WhatsApp, mas também o próprio contato do vendedor, né, com esse lead. Então, ajuda muito. De repente, esse lead depois passa para outro vendedor,
ele já mantém todo o histórico do que foi conversado lá atrás, mesmo sendo no WhatsApp. Então, isso foi também uma integração bem bacana que a gente conseguiu incluir aí dentro da jornada e do processo, e tem trazido bons resultados, né? Obviamente, a gente sabe que o WhatsApp brasileiro está no WhatsApp, então para a gente ajuda muito, né? Tanto no fechamento quanto na agilidade dos contatos. Aqui só uns exemplos, né, Kai? Acho que nas próximas telas é mais exemplo de tela mesmo de como a gente usa. Então, a parte dos pipelines, depois tem a parte das tarefas. Isso, aí é que a parte das etapas a gente consegue até configurar, né, o quanto que aquele lead, de acordo com cada etapa, o quanto que ele está propenso a fechar. Então, até para o vendedor ter uma visão ali de qual lead ele prioriza, né, primeiro, dentro do próprio pipeline. Então, isso ajuda bastante também, é uma ferramenta mais automática que a gente tem. Toda a parte dos dashes, né, que eu comentei, então tem dashes desde ligação para você acompanhar o quanto tempo está demorando ali aquele contato, quanto tempo o vendedor está perdendo naquele contato, até esses dashes mais amplos, né, que a gente consegue ver toda a etapa do pipeline, os negócios fechados, o quanto esse negócio representa em valor para a gente, que é uma informação transacional importante aqui para o nosso negócio. E aqui a parte das tarefas, né, que é o que eu comentei, que você consegue já deixar agendado, né, toda a parte de lembretes, de tipo de conteúdo, tipo de FUP que eu tenho que fazer com aquele lead. Então, tudo isso também a gente faz integrado hoje no Hub, que facilita muito, principalmente quando esses cards movem, né, de um executivo para outro, a gente consegue manter isso tudo no histórico. Então, ajuda bastante a não desaquecer o lead, né, manter ali o contato que estava tendo. Então, é bem, bem bacana também. Aqui só trazendo alguns números, tá? De um case que a gente até montou com o HubSpot agora no começo do ano. Depois de todas essas mudanças, né? Claro que não foi rápido, não foi do dia para a noite. Gostaria muito de falar aqui que foi em 2 meses a gente resolveu, não foi. Então, minha dica aqui é sempre só comecem, tá? Porque acho que demora. No meio do processo a gente vai descobrindo muita coisa, mas no final dá resultado, né? Então, esses são os números que a gente conseguiu aí. Então, aumento de mais de 147% de geração de leads em 6 meses. Opa, acho que passou. Eu só comentar dos números. Foi. Ops, esse. Obrigada. Mais de 15% nos novos leads gerados por mês, né? E aqui acho que é muito reflexo desse trabalho de marketing e vendas unidos. Então, toda a estratégia de marketing que a gente fazia automaticamente, né, unindo toda a jornada aqui dentro da plataforma, já ia para vendas de uma forma mais fluida também, então resultou, né, nesse aumento. E 23% a mais de negócios, que aqui para a gente é o número mais relevante, né? Porque o negócio, de fato, é aquele lead que já foi qualificado, passou pelo processo do marketing, já está no mundo comercial para fechamento ali da conta. Então, isso para a gente é um número bem relevante que a gente espera que aumente muito aí ao longo desse ano e que a gente volte aqui para falar mais números, né, positivos em outros momentos. Bom, aqui como segundo desafio, né, então, fechando essa jornada, aquisição, marketing, vendas, a gente migrou para essa parte do Customer Success, que aí a gente começou a enfrentar outro problema, né? Então, beleza, a minha entrada do lead tá muito redonda, ele está sendo bem qualificado, está parando em vendas, mas e depois, né? Como que eu faço uma upsell com esse cliente? Como que eu entendo se esse cliente é um cliente ideal para eu voltar para o marketing e falar, olha, me traga mais clientes parecidos com esse? Então, era um desafio meio recorrente, assim, da nossa jornada, porque, como eu disse, a gente tinha dados em plataformas muito diferentes, então, de repente, eu do marketing queria consultar alguma coisa de CS, eu tinha que entrar em uma plataforma que às vezes eu nem tinha acesso. Então, era uma jornada bem truncada, tá? Eu diria. E aí a gente começou a trazer esse processo de CS muito derivado desse do abandono de carrinho, né? Porque quando a gente migrava esse cliente do nosso processo de abertura de conta, a gente, como marketing mesmo, já sentia falta de algumas informações que o pessoal do CS tinha lá na ponta. Então, né, começou a gerar uma discussão do por que não usar tudo dentro do HubSpot. Então, acho que esses foram os principais pilares, né, que fizeram essa decisão, mas a falta de autonomia, a integração de diversas plataformas no Hub, por mais que a gente até integre com outras plataformas, o número é muito menor, né, do que a gente tinha lá atrás. Custo elevado por acessos e consultas, isso quando a gente conseguia, né, tinha alguns acessos que a gente nem conseguia para alguns times, e a visão muito limitada da jornada, né, a gente não conseguia ter essa visão de como o cliente está usando o meu produto, se ele está satisfeito, se ele não está, para isso depois retroalimentar as campanhas do marketing. Então, hoje, né, indo para um cenário que já estamos, a gente já consegue ter tudo isso dentro do HubSpot hoje, tá? Então, toda a nossa base de clientes, ela não é originada no Hub, né? A gente tem um data lake interno, mas esse data lake é integrado no HubSpot, então a gente consegue ter essas informações on time, né? Do quanto que o cliente está, por exemplo, gastando no cartão. É questão de minutos para isso ser atualizado dentro do Hub, então isso ajuda muito, né? Para a gente retroalimentar essa jornada. Maior autonomia para o time,
Dados mais confiáveis, né? Fácil de gestão, a gente consegue consultar ali super rápido, independente do time, a gente consegue ver ali a situação do cliente. Fora a parte das automações, tá? Como eu comentei ali do WhatsApp para vendas, o WhatsApp hoje, na verdade, ele é usado durante toda a jornada, tá? Essa integração. Tanto marketing quanto vendas e também para a parte de CS. Então, toda a parte de troca de mensagens com o cliente, ele também fica registrado no HubSpot. Então, a gente consegue ter essa linearidade da comunicação muito mais fluida também. No próximo slide é só um exemplo de como a gente já chegou, tá? De dados hoje que a gente já conseguiu ter aí dentro da nossa base do HubSpot. Então, a gente tem basicamente 3 pilares também, né? De informações. Então, as cadastrais, que são aquelas que a gente até deriva desde o marketing. Então, empresa, CNPJ, o nome dos contatos ali com quem a gente troca. Depois a gente vai para um bloco mais transacional, que aí aqui também foi uma virada de jogo bem bacana, que o processo de abandono de carrinho começou a trazer para a gente, que foi essa necessidade de começar a olhar como esse cliente estava usando o meu produto. Então, data da abertura da conta, o tempo gasto na abertura, qual era o ID dessa conta, às vezes o cliente batia no atendimento com alguma dúvida, a gente mesmo aqui já conseguia ajudar, porque a gente tinha as informações necessárias, então agilizava muito esse contato. Valor transacionado, 30, 60, 90 dias, que aqui para o nosso cenário é o que a gente olha, né? Toda essa parte de aquisição. Tipo de encarteiramento, nível de relacionamento desse cliente, então fica até mais fácil da gente saber por quem que esse cliente é gerido, né? Se tiver algum problema também, tiver alguma dúvida, a gente já vai direto no CS responsável ali, então facilita bastante. E para a parte mais que acho que o pessoal mais usa de CS, que é essa parte mais comportamental, né? Então, o último dia de contato que eu tive com esse cliente, qual foi o tipo de problema que ele teve, se ele abriu algum ticket no nosso atendimento, a gente também tem integração com o Zendesk, que traz toda essa parte de atendimento para cá. Então, hoje a gente realmente consegue ter uma jornada bem fluida de acompanhamento, né? Tipo de jornada enquadrada. Aqui para a gente tem alguns dados transacionais que fazem esse cliente ser encarteirado ou não por uma pessoa, né, por um CS gestor humano. Então, isso também a gente migrou para o HubSpot, então facilmente eu do marketing consigo consultar ali um cliente, se ele é encarteirado, quem é o gestor que atende ele ou não, se ele está numa jornada mais tech touch, eu consigo ver o tipo de comunicação que ele recebeu. Então, isso é bem fluido, foi um ganho bem legal que a gente teve aí também para conseguir ter esse ciclo retroalimentado, né, que a gente sabe que o funil ele começa, mas ele não é linear, né? Ele é muito cíclico. Então, acho que ter essa integração toda na plataforma nos ajudou a ter cada vez mais essa cultura de que o cliente é cíclico, né? Então, a gente precisa estar monitorando ele o tempo inteiro e ter as plataformas e automações certas nesse processo ajudam e facilitam muito. Bom, acho que de processo era isso, tá? O que a gente usa aqui. Tentei falar um pouquinho rápido aí para não tomar o tempo também do Vitor. Mas se tiverem alguma dúvida, algum insight, qualquer coisa, fiquem super à vontade aqui. Fora do papo também, se não der tempo, contem comigo. E aqui, só por último, né? Só queria reforçar, pegando o gancho do que o Vitor vai falar do report também. A gente lançou um panorama de gestão de despesas agora em janeiro. É o primeiro estudo feito no Brasil olhando para a gestão corporativa, né, de pequenas e médias empresas. Então, a gente fez em parceria com a Visa. Tá um estudo bem legal. Para quem ainda não conferiu, não teve a oportunidade de ver, baixem, é totalmente gratuito e vai ajudar bastante as empresas a entenderem, principalmente, o que é gestão de despesas, né, quando a gente fala, enquadrar ali os desafios que a sua empresa pode estar enfrentando e, de repente, contar com a conta simples aí para a gente ajudar também na jornada financeira de vocês. Super obrigada aí pelo espaço e pelo tempo. Aline, muito obrigada, viu, pelo tempo, pela explicação aqui. Acho que foi super rápido, mas assim, já deu uma boa dimensão de como que você pode trabalhar, né, essa integração entre as diferentes equipes, plataformas. Acho que foi super interessante esse ponto que você trouxe também, de ter os dados unificados na mesma plataforma, né? Então, o time de atendimento, o time de Customer Success ter acesso aos mesmos dados de marketing, de vendas e vice-versa, porque isso depois para você trabalhar é uma estratégia de retenção, né, ou de upsell e de cross-sell fica muito mais fácil, né? E até essa questão de integração, como você falou, né? De WhatsApp, de integrar com plataformas terceiras também, para você ter o histórico. Acho que isso, quando a gente fala de serviços financeiros, é o que vai fazer toda a diferença, né? A experiência do cliente é o que vai fazer o cliente decidir pela sua plataforma por um concorrente ou não, no final das contas, né? Então, é um segmento que tem tantas concorrentes, tem tantos players, né, em cada um dos verticais aí, seja mesmo, no caso de vocês estão falando, né, de gestão de contas corporativas, mas nos outros segmentos de serviços financeiros também, a gente fala do mesmo desafio. E até falando aqui desse desafio de quem está assistindo, puxando aqui a enquete que a gente
colocou aqui, a gente vê que a maior parte das pessoas tem o desafio de integrar melhor as operações de dados dos clientes mesmo. Então, o maior desafio é realmente você integrar esses dados. E depois, começando a desenhar as jornadas, né? Então, tem empresas que estão começando a desenhar essas jornadas. Depois a gente pode compartilhar aqui essa apresentação, que tem um pouco também do exemplo ali da conta simples, dos fluxos, que acho que pode inspirar também, de repente, os gestores aqui de vendas, de aquisição, que estão montando essas jornadas também para criar os próprios fluxos de jornada de cliente. Então, esse é um exemplo. E aí a gente pode passar agora, acho que para a apresentação do Vitor, né? Que agora a ideia é a gente olhar um pouco mais para médio e longo prazo, né? O que existe de tendência de uso de inteligência artificial, né? Então, acho que é muito importante você ter esses dados muito bem organizados, ter esse básico bem feito, que é a jornada do cliente, né? Muito bem feito, muito bem executado, com uma boa estratégia integrada entre equipes. E o que a gente pode olhar para frente quando a gente está falando de inteligência artificial, né? A gente sabe que tem milhares de modelos agora, né? Várias ferramentas diferentes. Mas a ideia é trazer um pouquinho mesmo, assim, de forma agnóstica, o que pode ser feito com inteligência artificial para ajudar aí os processos e a operação de empresas de serviços financeiros, tanto na parte de aquisição e customer experience, principalmente, mas também tem várias outras operações aí que os times podem usar que os times podem aplicar aí esses casos de uso de AI. Vitor, você prefere compartilhar? Posso seguir aqui a apresentação? O que você prefere? Pô, posso compartilhar por aqui, Karina? Legal. Se puder, deixa eu Enquanto, compartilhar. enquanto o Vitor compartilha, deixo de novo o convite aqui para o pessoal deixar perguntas aqui no Q&A, tá? A gente vai puxar algumas no final e a gente segue a interação aqui pelas enquetes e pelo chat. Pô, vocês veem a tela? Sim. Legal. Então, prazer, pessoal. Eu sou o Vitor, sou o líder de pesquisa e tendência de mercado aqui do Distrito. Depois eu vou comentar um pouquinho do que o Distrito é, mas acho que a ideia aqui, igual a Karina falou, é trazer um pouquinho do que está acontecendo nesse mundo de inteligência artificial. Acho que toda hora a gente vive ouvindo falar sobre IA, IA, mas como que isso impacta a nossa vida de uma forma mais profunda e quais são as principais tendências que a gente deveria estar de olho. Acho que a ideia é trazer um overview geral sobre isso e aí trazer também alguns pontos que a gente consegue usar no nosso dia a dia, principalmente focando ali em vendas, CX, marketing, coisas que devem impactar nosso dia a dia aí ao longo de 25 dos próximos anos. Então, só dando um contexto geral, do que é o Distrito, não sei se todos conhecem, mas a gente é essa implementadora de inteligência artificial e inovação para as grandes empresas que estão atuando aqui na América Latina. Então, a gente busca isso integrando uma plataforma de inovação, uma consultoria especializada, então a gente tem um braço ali de professional services também que busca entregar todos esses projetos para os nossos clientes. E aí, para ter tudo isso de uma forma muito mais embasada e estratégica, a gente tem esse nosso braço de pesquisa e inteligência de mercado, onde a gente acaba mapeando algumas das principais tendências. Então, a gente olha bastante para startups, movimentos de regulação, tendências futuras tecnológicas, de uma forma que a gente busca entender como que isso vai impactar o nosso mercado como um todo. E aí, acho que desde ali de finalzinho de 22, a segunda metade de 22 para 23, a gente começou já a enxergar que essa tendência de inteligência artificial e esses novos modelos iam entrar no mercado com tudo, e a gente passou a mapear quais eram as startups que estavam trabalhando com isso aqui na América Latina. Então, quando a gente olha para esse mercado, a gente vê que são quase 800 empresas, ali em 2023, quando a gente mapeou, que estavam já usando inteligência artificial de alguma forma direta e indireta, nos mais diversos setores. Então, aqui a gente tem fintechs, aqui a gente tem retail techs, que são startups de varejo, empresas que estão focando com isso na saúde, em todos os setores possíveis, e esse número vem só aumentando nos últimos anos. Então, essas 800 startups ali que estavam utilizando inteligência artificial de alguma forma, quase triplicaram num período de 12 meses. Então, ali a gente está fechando esse último estudo, né, esse censo que a gente fez de empresas que estão trabalhando com aplicações e novas tecnologias de inteligência artificial aqui na América Latina, a gente deve chegar aí próximo de 2.000 empresas que estão desenvolvendo soluções. E dentro disso tudo, como que a gente consegue filtrar o que é ruído, do que realmente é sinal, do que a gente deveria testar, do que a gente deveria implementar e colocar nessas nossas rotinas, que às vezes são tão complexas e morosas da gente estruturar, dá trabalho de manter. Será que faz sentido eu abrir isso para colocar algo novo, para eu plugar ali uma inteligência artificial que vai coletar os meus dados, entender ali como que funciona? Então, acho que a ideia aqui é passar
alguns dos insights que ajudam a gente a navegar por essa miríade de empresas. Acho que o primeiro ponto para a gente entender é que esse mercado ele é gigantesco. Então, quando a gente olha só para a parte do mercado financeiro, a gente tem quase 1 trilhão de oportunidade, 1 trilhão de dólares de oportunidade para que essas empresas consigam disruptar esse setor e para que esses clientes incumbentes consigam reduzir os custos e aumentar sua eficiência operacional. E isso acaba entrando em diferentes pontos dessa jornada. Então, a gente tem desde a parte de tecnologia de informação até a parte de risco, compliance, toda a parte de gestão de pessoas vai ser muito impactada também nos próximos anos pela inteligência artificial. Mas se vocês olharem aqui no meio, a gente tem essa parte gigantesca aqui de oportunidades para serem disruptadas e trazer eficiência, principalmente nessa parte de marketing e vendas. Então, grande parte das oportunidades que a gente deve ver acontecendo aí nas instituições bancárias nos próximos 18 a 36 meses devem vir principalmente aqui dessa parte de marketing e vendas e uma outra grande parte aqui também em risco, compliance, que vai ser cada vez mais importante para a gente entender como a gente lida. E aí, acho que um ponto principal que vale a pena a gente entender como que funciona e o que faz sentido a gente incorporar ao longo dessa nossa jornada é olhar para essas soluções e para tudo que existe e entender se isso é uma solução que ela é enabled by AI, que é uma solução que ela é construída em cima de outros LLMs e em cima de outras soluções, ou ela é um modelo core de inteligência artificial. O que que isso quer dizer na prática? Uma delas, elas vão acabar tendo uma aplicação muito específica em um determinado setor. Então, se eu estiver construindo, por exemplo, um copiloto para vendas, um copiloto para médico, para advogado, em toda essa minha frente, eu tenho uma camada de aplicação muito direta. E conforme eu vou avançando no nível de complexidade, eu vou chegando nessas soluções mais AI Core, que aí sim são os ChatGPTs da vida, da OpenAI, os DeepSeeks que vocês devem ter cansado de ver discussões aí no LinkedIn, no Twitter nas últimas semanas, e entender muito bem como que eu consigo aplicar em qual parte do meu negócio eu aplico uma inteligência artificial ali mais na camada de agente, de copiloto, e quando eu faço uma aplicação mais de AI Core de LLM, é onde vão estar os diferenciais competitivos. Então aqui, a ideia é que a gente entenda que a intensidade de capital para investimento, para aplicação, ela vai ser muito mais fácil, no geral, quando eu estou falando aqui de copilotos e de agentes, e muito mais complexa quando eu estou falando aqui de uma camada de infraestrutura avançada. E daqui para frente, as corporações elas vão ter que ter todas essas camadas integradas em todas as pontas. Então, quem está ali na operação de vendas, talvez precise de um agente, um de copiloto, que facilite todas essas integrações que a gente está vendo. Então, cada um deles vai fazer uma partezinha desse processo, aumentando a eficiência do vendedor, aumentando a eficiência do CX, e principalmente ali na parte de pós-venda, e aumentando também toda a eficiência e o tamanho que você tem ali da sua operação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as corporações elas vão precisar também estruturar essas camadas mais avançadas de tecnologia e de modelos para apoiar justamente essas camadas de agentes e copilotos. E o que isso significa? Significa que todos os dados, todas as informações que a gente acaba coletando, que a gente coleta dos clientes, que a gente coleta do perfil de uso que eles têm com a nossa plataforma, elas vão ter que ser estruturadas em formatos de dados e que a partir disso a gente passe a fine-tunar ou ajustar aqueles modelos que a gente tem para que eles gerem insights para a gente. Então, o diferencial competitivo, principalmente nessa parte mais do AI Core, não vai estar mais se a corporação consegue usar a, o ChatGPT, se ele tem ali uma API que vai plugar com a OpenAI para fazer algumas comunicações, mas sim como que ele consegue pegar aquele petróleo dele, que são os dados, e refinar isso de uma forma que esse modelo traga para ele informações mais úteis e insights mais eficientes. Então, a gente vê que grande parte das corporações ainda estão aqui, mas aos poucos elas estão migrando para esse outro lado. E onde que a gente consegue aplicar essas soluções, né? Quando a gente estava olhando aqui para aplicações mais no setor financeiro, a gente vê que isso é bem geral. Então, hoje a gente já tem aquelas soluções de startups, tanto latino-americanas quanto outras soluções
mais globais, e principalmente nos Estados Unidos, Europa e Ásia, focando em todas as partes, desde o back-office até o front-office das operações financeiras. Então, a gente tem gente já pensando em risco, gente pensando em como que eu vou fazer a otimização de parte desses serviços, como que eu vou transformar tudo isso e facilitar a leitura para os gestores montarem as estratégias de negócio de uma forma muito mais eficiente e com um nível de customização muito maior do que eu tinha, talvez em alguns meses atrás. Isso é cada vez mais exponencial, mas também em locais dentro dessa parte de uma instituição financeira que antes a gente não tinha de uma forma tão estruturada. Então, toda a parte, às vezes, de wealth management, de fazer todo um advisory para aquele cliente, isso cada vez fica mais fácil quando eu tenho essas LLMs funcionando em linguagem de alto padrão e com uma conexão muito mais próxima do meu cliente. Então, a gente tem alguns casos aqui que depois eu vou apresentar ali para vocês, de como que soluções com inteligência artificial cada vez mais estão conectadas para você solucionar esses problemas de customer experience e fazer todo o sucesso do cliente dentro dessas plataformas. Isso vem crescendo cada vez mais e principalmente dentro dessa parte de varejo e bancos comerciais, acho que vem um nível de eficiência bem grande pelos projetos que a gente acompanha aqui dentro do distrito. Central de atendimento e análise de clientes também, acho que já é quase que cada vez mais uma commodity quando a gente olha para algumas soluções lá fora, e isso vem chegando bem forte no Brasil. E agora, a velocidade de adoção dessas tecnologias é muito rápida. Então, o que era uma vantagem competitiva por um período de tempo, logo ela fica obsoleta. Então, a ideia é você capturar essas vantagens e entender como que você transforma essa vantagem de curto prazo em um moat ou numa defensibilidade de mercado para que isso seja sustentável a médio prazo. Então, acho que é um pouquinho de como você consegue unir essas diferentes fronts, essas diferentes caixinhas que hoje fazem parte de uma operação para tornar isso um diferencial competitivo. E aí, acho que mais recentemente, vocês devem estar olhando ali, vendo as discussões e vendo como que tudo isso acaba integrando no mercado. E a próxima barreira do que está sendo falado são os AI agents. Eles já estão sendo aplicados, então já é um conceito que já tem gente aplicando e desenvolvendo, da mesma forma que os copilotos, que era o que a gente via falar talvez ali em meados de 24, já estão um pouco obsoletos, já quase não vê ninguém falando muito de copiloto, engenharia de prompt, agora já está indo mais para AI agents. Isso vai avançando de uma forma muito rápida. E o que são esses agentes, né? Então, todas essas integrações que a gente acabava fazendo no nosso dia a dia, em diferentes operações. Então, putz, eu plugo numa plataforma, depois eu mesmo tenho que fazer uma outra ação, depois eu transfiro isso para uma outra pessoa que vai executar aquilo, que volta esse fluxo para mim, passa a ser feito por agentes e por pedaços de inteligência artificial que vão sendo unidos em em um grande agente, ou num grande compilador de informações e executor de ações que vai me dar um resultado quase que muito similar o que a gente consegue hoje, só que com um nível de eficiência muito grande. Só que percebam que, às vezes, quando a gente olha assim e vê aquelas conversas sobre tenho que implementar AI agents, tenho que plugar esses dados, percebam que são várias caixinhas aqui que vão compor o que são esses AI agents. E um grande erro quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, sobre modelo de LLM, é a gente achar que porque a gente usa o chat GPT e a gente conversa em linguagem de alto nível, conversa em português ou inglês ali com o chat GPT, é uma coisa simples. A gente tem que entender que todos os modelos e tudo que está ali por trás tem uma série de complexidades que a gente tem que entender algumas das nuances para conseguir tirar o melhor uso dela. Senão, no final do dia, ele vai virar um grande compilador ou um grande escritor de e-mail para a gente, que tira um pedaço de tempo, mas tem pesquisas que mostram que isso, no final do dia, acaba não trazendo um resultado financeiro ali para as empresas. Então, usar ele com responsabilidade, enxergar todos essas caixinhas que compõem esses agentes, vão ajudar a gente a trazer muito mais eficiência quando a gente está falando de aplicações de inteligência artificial. E algumas partes que são importantes dentro disso é justamente a gente ter essas instruções e conhecer muito bem os processos que eles estão sendo executados
ter ali o que a gente chama de cérebro, né, que vai orquestrar tudo isso. Então, esse modelo que muitas vezes a gente pode fine-tunar, ou seja, adequar ele para as nossas necessidades específicas, seja de vendas, seja para entender e fazer alguma análise de predição futura de um cliente, avaliação de crédito, de risco, a gente consegue treinar ele em cima disso e aí aplicar tudo isso em cima dos dados, que podem vir de fontes internas, fontes externas, e a partir disso, quando eu vou empilhando esses diversos agentes, eu vou conseguindo ter toda essa cadeia de execução de informações e de dados, que no final do dia vai me dar uma ação é, muito positiva. A gente vê que também tem outras discussões falando, pô, isso daqui vai acabar com os empregos, vai transformar o mundo vai virar uma coisa completamente diferente. E realmente vai, mas a gente vê esses avanços indo cada vez mais no sentido de apoiar aqueles trabalhadores, quem está realmente operando ali no dia a dia, do que substituir as pessoas. Então, essas ferramentas, elas vêm muito mais para liberar a carga de espaço, de tempo, de você conseguir dar uma atenção muito mais forte ali para o seu cliente e para os seus processos do que te substituir. E dado isso, você entender quais são as atividades dentro do seu dia a dia que são mais onerosas e que acabam tirando mais do seu tempo, talvez sejam as principais atividades que você deva priorizar dentro dessa atividade de automação e de construção de AI agents. E só para a gente ter uma base de comparação também, o que são as diferenças ali quando a gente está falando ali de modelos mais padrões, né? Então, que a gente acaba encontrando no dia a dia, talvez aqui mais nessa estrutura LLM padrão aqui, mais no sentido desses copilotos mais tradicionais que a gente vê hoje em dia, para esses novos agentes financeiros, né? Então, no geral, quando a gente está falando de expertise, os LLMs eles são treinados de forma geral. Então, imagina que você quando acessa lá o chat GPT, eu, a Karina e a Aline temos exatamente o acesso à mesma base pelo qual o chat GPT treinou. Então, no final do dia, você não tem nenhum diferencial competitivo ali frente aos seus clientes, frente aos seus concorrentes. O diferencial ele vai estar quando eu consigo pegar esse modelo e treinar em cima dos meus dados proprietários. Que aí sim eu vou estar plugando uma ferramenta com uma outra grande ferramenta, que são os meus dados proprietários, e aí executando e alavancando isso com um potencial onde eu consigo tirar insights e consigo tirar resultados em cima de coisas que meus concorrentes não têm. Então é daí que vem esse ganho de competitividade e parte desses agentes financeiros já vão estar conectados. Então aqui é um dos pontos chaves também para a gente destravar valor, é justamente conectar eles com esses dados. As capacidades. Então, quando a gente tem os modelos mais padrões, né, que a gente veio acompanhando aí no o O3, talvez os últimos modelos lançados ali pelo Llama, Anthropic também, tem alguns outros que a gente tem, eles acabavam tendo uma ampla gama de tarefas generalistas que eles sabiam fazer, mas eles talvez não eram muito bons assim no geral. Eles eram como se fosse um canivete suíço, faziam um monte de coisa, até legais algumas, mas se você precisasse realmente de um ambiente de estresse onde você fosse colocar aquela atividade para ser testada, ela não funcionava muito bem. E aí agora a gente acaba tendo esses agentes ou startups que acabam atuando em verticais específicas e com isso geram mais valor e elas são preparadas para aguentar algumas situações de estresse também. E aí, com isso, eu consigo gerar interpretações muito mais profundas e conexões muito mais profundas com aqueles meus dados e com aquele meu cliente, fazendo automações e até ajustes de personalidade em cima dele. Tomada de decisão também, então acho que os modelos vêm cada vez avançando mais. Se vocês olharem os testes de benchmark que cada um acaba fazendo, você vê que, na média, os modelos já são mais inteligentes do que grande parte dos humanos, em teste de conhecimento geral, em teste de QI, mas eles ainda acabam sendo bem limitados nesses termos de ação. E é justamente quando você acaba aplicando isso em uma determinada atividade que você ajusta ele para fazer aquilo de uma forma muito mais eficiente que ele passa a ganhar alguma relevância e trazer uma vantagem no final do dia que possa ser convertida em termos financeiros ou redução de custo. E aí, quando a gente tem algumas vantagens e os focos, é justamente de eu trazer todas essas aplicações para um ambiente muito mais fácil. Então, no final do dia, quando eu tinha toda essa complexidade aqui, que eu tinha que juntar, unir, eu vou acabar vendo só a ação
desse agente, a operação que ele está fazendo, e eu vou sentir isso cada vez mais na prática. Vou sair talvez daquele sentimento de que, o ChatGPT ele funciona muito ali para, sei lá, escrever um e-mail, me ajudar numa mensagem, mas no final do dia, o que que ele muda no meu negócio? A gente deve ver cada vez mais esses impactos estando no dia a dia das empresas, com soluções que sejam profundas e que sejam super relevantes para os negócios, agora que os agents já estão atuando. E isso tem uma série de impactos no geral para a companhia, quando ela começa a poder ter capital para investir em outros projetos e as pessoas também potencial para pensar em outras soluções. E aí, quando a gente olha para algumas das principais verticais que estão com essas aplicações, quando a gente fez a pesquisa e o estudo, são quatro principais, acho que vão bem de encontro aqui com o que a gente vem conversando, que é conexão com o cliente. Então, isso vai mudar completamente. Eu não vou precisar mais ter, talvez, grandes bancos de pessoas, de atendentes, falando com o cliente, buscando. é, Às vezes eu tenho um tempo de resposta, o SLA de resposta do cliente às vezes vai cair para quase que imediato, então eu vou ter muita gente, muitos agentes desses fazendo essas implementações. Detecção e prevenção de fraudes também, então a gente vê que as fraudes elas aumentam bastante nesses gaps de tecnologia que a gente tem. Então, putz, criando deepfakes, criando outras fontes, quem já está mais ali na frente da tecnologia às vezes usa isso para um, pro lado ruim da força, mas ao mesmo tempo, todas essas soluções que estão sendo criadas de modelos, eles vão ajudar e aumentar muito a detecção e prevenção de fraude. E um outro ponto também que é super vantajoso, que a gente vem acompanhando ali com alguma atenção, algumas soluções que vêm sendo construídas, é justamente dessa construção e avanço dessas infraestruturas legadas. Então, às vezes você precisava fazer migração de um sistema para o outro, ou passar de uma estrutura para outra, isso costuma levar muito tempo, custar muito caro. Com essas novas soluções, essa integração reduz muito e você consegue fazer isso de uma forma quase que, quase que com zero custo, com uma eficiência muito alta, justamente porque esses modelos eles acabam entrando nesse meio e fazendo essa ponte de conversão de dados. E aí acho que uma outra grande frente também são esses processos contábeis que acabam entrando também, então toda a complexidade contábil, jurídica, tributária, isso acaba tendo uma facilidade muito grande de você entrar quando você tem esses modelos avaliando uma série de variáveis que podem impactar aquilo, e mais do que isso, com um custo muito baixo e democráticos e acessíveis para todo mundo. Então vejam que aqui a gente está num momento onde também o que eram vantagens competitivas para alguns deixam de ser a partir do momento que você democratiza isso. Muito talvez próximo do que a gente passou há uns anos atrás com o cloud, quando eu reduzi drasticamente a necessidade de infraestrutura que eu precisava para construir uma nuvem ou abrir uma empresa. Agora a gente vê que outras soluções de modelo, de processamento de dados mais crítico também reduz muito e mais gente passa a ter acesso. Então, a tendência é que o número de soluções e startups também cresçam bastante. Beleza, dado tudo isso, o que que é prática, o que que é realidade, o que que eu consigo fazer no meu dia a dia com IA? Então, aqui a gente trouxe dois cases que no Distrito a gente ajudou a implementar com dois clientes bancários. Então, uma delas é uma gestora, e aí a gestora ela precisava fazer, tinha lá meta para bater, tinha a venda dos produtos que ela precisava fazer, só que a gente sabe como é o dia a dia, como quem vai preencher o CRM, aí não tinha o CRM preenchido, o banker ali não tinha tempo de preencher todos os dados. Quando você ia acompanhar e tirar insights a partir disso, faltava dado, para onde tinha migrado, então ninguém tinha muita informação. Qual que é a ideia aqui? É que você passe a partir do momento de conversa com o cliente, gravar todas as suas interações com ele. Então, a gente criou lá uma AI Banker, bem similar a essas que vocês também conhecem, que já entra na call, grava tudo e marca todas essas informações. E ela anotava todas as informações para já preencher ali no CRM do cliente. Então, percebam que aqui é uma daquelas caixinhas que a gente falou dos agentes. Beleza, tenho ali a noção, sei quais são os próximos to-dos, preencho o CRM do cliente, sei qual é a informação. Mas como que eu plugo agora isso com os meus modelos
e com os meus dados proprietários que eu tenho de todos os produtos financeiros que eu já fiz a venda para aquele cliente ou para outros clientes com um perfil parecido, para eu fazer essas integrações de uma forma mais rápido e ágil. Então, o que que a gente percebeu a partir dessas integrações, e principalmente com essa automação? Que a gente teve 15% do tempo do banker livre para ele conseguir ou vender mais, ou entrar em outras atividades, ou planejar de uma forma melhor ali todo o processo dele. E a partir disso também, com as respostas automáticas, com as velocidades e principalmente a IA conversacional atendendo todos esses clientes do Banker, o NPS subiu 20% em coisa de um mês, assim. Então, tem um avanço e uma percepção de valor muito grande por quem está ali na ponta. E aí, quando a gente tem esse apoio e essa ferramenta para o Banker, ele conseguiu ter muito mais resultado do que quando ele não tinha essa ferramenta. E o principal é justamente plugar tudo isso em um sistema que consiga fazer a orquestração. E ela vai sendo iterada. Então, todas as conversas, o jeito de falar, a gente consegue fine-tunar para que você consiga conversar e ajustar a sua fala para aquele determinado perfil de cliente. Então, aqui a gente criou algumas soluções para que, dado o perfil de idade, de localidade daquele cliente, de forma como ele interagia com o time, aquela IA ia conversar com ele de uma determinada forma. Então, aos pouquinhos foram sendo criados esses mini bankers que atuavam ali com esse cliente. Então, ele consegue entrar numa conversa, falar, puxar alguns dados, muitas vezes nem precisa ser uma call, pode ser até uma mensagem ali de WhatsApp. Ele entende, resolve isso, conecta e entende qual que é o melhor produto financeiro para oferecer, oferta esse produto e depois dá todo o atendimento de uma forma automática. Então, é todo um fluxo funcionando dentro de um agente que a gente chama aqui de um agente financeiro. Então, vocês veem esse nome de agente por aí, que parece complexo, mas nada mais é do que essa série de integrações, só que num nível muito mais alto do que a gente tinha, do que uma coisa muito complexa. E aí, a partir disso, a gente começa a automatizar essas soluções e sentir isso no negócio. E aí, eu acho que um dos principais cases aqui que a gente tem também, que é automatizar justamente essa IA, e aí uma AI conversacional para justamente fazer essa parte do back-office financeiro de bancos, né? Então, aqui tinha um banco também que ele tinha, atuava com aqueles pastinhas que acabam indo na rua e aí tem um papel assim, e ele vai lá, assina um contrato. Só que quando você assina esse contrato, às vezes tem um erro, ninguém entende direito como a letra, perdi aquele papel. E aí o número de contencioso em cima disso era gigantesco, assim, porque você tinha uma série de imprecisões, quando quem assinou o contrato falava que não contratou, então você acabava tendo uma série de processos ali, e que acabava tendo que ter terceirizados para cuidar disso. O que que a IA acabou fazendo aqui? Ela acabou utilizando ali algumas soluções de OCR, que nada mais é do que olhar para aquelas letras, para aquela escrita e transformar isso num contrato que esteja dentro do padrão do banco. Então, todos esses pastinhas que assinavam antes contratos à mão, que ele tinha que ir lá tirar uma foto e ficava salva aquela foto, quase que um rabisco, foi transformada agora em contratos padrões do banco, e com isso você reduz muito o tempo de aprovação desse projeto e também reduz muito a judicialização de eventuais problemas. E aqui tem um ponto extra também, que é toda essa parte de atendimento de back-office, que muitas vezes são feitas por essas áreas de atendimento de cliente, que vão ficar ligando, cobrando o cliente, tinha uma área ali de 40 pessoas só para atender isso. A IA, que já existe hoje, que você quase não consegue perceber que é uma IA ligando para você, reduziu todo esse custo que tinha ali com essa área de 40 pessoas que ficavam ligando, porque tudo agora é feito pela IA. Então a IA conversacional pega, liga para o cliente, faz a cobrança para ele, consegue atender e dar um atendimento ali em cima de produtos já solucionados e muitas vezes até oferecer alguns produtos de crédito para ele, tudo de forma automática e com uma voz ali que você não consegue perceber. Tem alguns testes de benchmark que a gente faz e quando o tempo de resposta
é menor do que 0,8 segundos ou 1 segundo, você quase não consegue perceber que aquele é uma IA falando e você acostuma a achar que aquilo é um humano. Então, esses níveis eles já estão muito próximos do que é um tempo de raciocínio humano, e com isso você consegue aplicar justamente nessa parte de atendimento e realização dos clientes. Mas aí eu acho que aqui, para a gente fechar e chegar no final, a gente vê que tem bastante empresa atuando, construindo soluções em inteligência artificial, bastante gente tendo dificuldades também, mas quando a gente olha, grande parte dessas aplicações estão aqui em marketing, operações, tecnologia da informação de uma forma geral, mas quase metade das empresas não tem nenhum especialista de IA para fazer isso. 30% tem poucos especialistas e só que quase 10% vai ter algum especialista dedicado em montar esses projetos. Então percebam que, mesmo todo mundo falando que está usando, construindo essas soluções, ainda são poucas empresas que realmente têm esses especialistas, e esse é um profissional que realmente está bem raro de achar. E quando a gente olha para os gestores, né, e pergunta ali para as organizações, você vai usar inteligência artificial no próximo ano? Você está planejando usar? Você já está usando? 85%, ou quase todo mundo já está usando ou planeja adotar nos próximos anos. Só que quando a gente olha para a estratégia formal de adoção de IA, a gente vê que quase 70% dessas empresas não tem nenhuma estratégia para adotar e construir isso de uma forma coerente, de uma forma consistente. Então, provavelmente aqui vão ocorrer diversas frustrações entre projetos que vão para frente, que vão acabar morrendo, porque no final do dia você não vai ter como metrificar isso, não vai ter acompanhado isso de uma forma eficiente. E se você não metrifica os resultados, se você não consegue entender qual que é a vantagem daquilo, esse impacto no final do dia pode ser prejudicial. Então, o que que a gente vem sugerindo aqui para os nossos clientes? Usa IA, testa bastante inteligência artificial, mas constrói isso a partir dos seus objetivos, tendo uma governança muito clara para os projetos que você está construindo, conhecendo qual que é a sua maturidade, qual o nível que você está tendo e priorizando aquelas principais dores e talvez aqueles low-hanging fruits que você vai ter ao longo desse processo. Que aí, organizando isso, provando que esses projetos têm tração e organizando os dados, aí sim você vai ter soluções implementadas de uma forma mais eficiente. Aqui tem um resumo, depois vocês podem olhar de uma forma mais tranquila no material também. Eu vou deixar aqui o QR Code para quem tiver interesse em baixar. A gente fez esse último aqui com apoio aqui da Conta Simples, do HubSpot. E aí eu acho que vocês vão encontrar ali no site do Distrito também algumas outras fontes de dados, de materiais que a gente fez. Então a gente lançou um report para CMOs, no RH também, entendendo o impacto disso em cada uma dessas áreas. E para quem tiver mais interesse também, a gente vai ter um evento aqui, que é o Fintech Summit, que o Distrito faz todos os anos. E agora em março, no dia 20 de março, a gente vai fazer a edição de 2025 e vai ter um foco grande em inteligência artificial. Então, para vocês que estão olhando como implementar, quais são as principais tendências, a gente deve trazer ali alguns especialistas para falar desse tema e também trazer as principais tendências desse mercado global que deve mudar bastante as nossas vidas por aí. Pô, falei bastante, mas acho que deu Muito para bom. cobrir o principal, Karina. Não, foi ótimo. Obrigada, viu, Vitor? Acho que é muito bom, até porque aqui a gente tem pessoal de TI também que está assistindo, igual você comentou, né? Tem esse desafio também que está ligado à experiência do cliente, à CRM, que é justamente lidar com os sistemas legados, ter que lidar com muitas equipes técnicas, né? A gente está falando de um setor que, queira ou não, né, tem muitas regras, tem muitos times envolvidos. A gente está falando disso, mesmo que você esteja falando de uma estrutura um pouco menos ou mais complexa, a gente tem aí muitas questões que às vezes envolvem vários sistemas diferentes, né? Tem alguns sistemas legados ou equipes de TI envolvidas aí para conseguir customizar sistemas. Então, acho que é super interessante também trazer essa perspectiva de qual que é o desafio para implementar AI, né? Porque a gente fala muito de todo mundo quer implementar, mas justamente a gente precisa de um trabalho de base, de definir muito bem esse objetivo estratégico, de definir exatamente como que os dados da sua operação como um todo vão estar integrados também. Então, acho que foi super interessante.
Até, inclusive, aqui nessa nossa poll aqui, né, nosso quiz, a gente viu que a maior parte das pessoas aqui responderam que os processos desestruturados são justamente o maior desafio para não conseguir implementar AI, né? Então, 47% vem a falta de processos estruturados como principal desafio. Então, antes de você pensar, né, no modelo proprietário ou adotar uma nova ferramenta, tem toda essa questão de ter já processos claros para você conseguir realmente aproveitar o potencial de AI. E depois tem a questão de conseguir mensurar o impacto. E para realmente mensurar o impacto, justamente a gente volta na velha máxima de que você só consegue mensurar o que você, você precisa medir o que você quer melhorar. Então, justamente para você conseguir trabalhar AI de uma forma estruturada, primeiro você tem que ter esse básico aí muito bem feito do ponto de vista aí de gestão de dados e tudo mais. A gente vai caminhando para o final, a gente tem algumas perguntas aqui, pessoal. Antes eu só queria também dividir assim um pouco da perspectiva de HubSpot, né? Assim, um pouco como que a gente está encarando o AI. A gente está tentando, de certa forma, trazer para dentro do produto. Então, se vocês são clientes, se a gente sei que a gente tem clientes aqui, se vocês tiverem feedbacks das ferramentas de AI ou estão testando, entrem em contato com a gente, né? Compartilhem os experimentos que vocês estão fazendo com AI da HubSpot, mas não necessariamente, né? O que vocês estão fazendo para integrar AI aos processos e fluxos de trabalho dentro de HubSpot, né? A Aline comentou que eles usam Meetrocks, por exemplo, para transcrição de chamadas. Se vocês tiverem aprendizados, a gente está mais do que aberta também trocar aprendizados, né? Ter mais sessões como essas, assim, até para a gente ter mais benchmarks, né? Acho que é difícil a gente falar num estágio que a gente está de AI hoje de benchmarks, mas é super interessante se vocês tiverem experimentos também quiserem compartilhar com a gente. A gente está com as portas super abertas. Na HubSpot a gente tem um case também na linha de atendimento que o Vitor trouxe, que é o case da Cobly, que não é de fin services, é uma empresa de logística, né? De gestão de frotas, mas que no caso da Cobly, eles tiveram um case super interessante que eu deixei aqui, que eles conseguiram diminuir o tempo médio de atendimento aí em 60% com AI, né? Então, eles continuam com a equipe de atendimento e de Customer Success deles, mas eles têm ali um agente ali dentro da própria HubSpot, que no nosso caso é o Copilot da HubSpot, onde o Copilot ajuda a sumarizar os casos, a trazer todo o histórico do cliente, seja ele, né, um atendimento ali de um cliente novo, ou de um histórico de um cliente um pouco mais, que já tem um histórico ali com a empresa, para melhorar esse tempo médio de atendimento e realmente conseguir ter um SLA melhor ali de serviço, tanto na frente de atendimento como de vendas. Nesse caso é de atendimento, mas para quem é cliente da HubSpot e ainda não testou, eu super convido a testar o Copilot da HubSpot, ali que já tá disponível para todos os planos, que ajuda, tem vários prompts prontos, tem vários casos de uso para várias equipes, então equipes de vendas, equipes de marketing, e aí já tem alguns prompts que são ali gerados dentro do próprio Copilot e já está tudo integrado ao CRM. Então, se você tem os seus dados lá e quer gerar um report via Copilot, ou quer, de repente, gerar uma sequência de e-mail, quer saber qual é a campanha, qual é o que está gerando melhores resultados, ou quais são as pessoas do seu time de pré-qualificação, por exemplo, né, que estão gerando mais resultado, você consegue fazer ali tudo via Copilot mesmo, via chat conversacional mesmo ali dentro da HubSpot. Então, eu convido muito vocês a testarem e trazerem feedbacks para a gente também, além dos agentes de prospecção, dos agentes de AI da HubSpot que a gente lançou no ano passado, na nossa última rodada de lançamentos. Eu vou deixar aqui para vocês conhecerem também, para quem já é cliente, mas fica o convite também para conhecer. E agora, acho que para encerrar, a gente tem uns minutinhos, eu vou puxar algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas para a Aline, que é principalmente em relação a como que vocês estão integrando, né, ferramentas ali de chamadas, de WhatsApp, que você falou da TakeBlip, dentro de HubSpot, né? Então tem uma pergunta aqui do Germano, que é: as comunicações, especialmente em reuniões, são todas marcadas pelo Hub ou usam ferramentas de integração para WhatsApp, reuniões e chamadas para trazer essas informações para o HubSpot? Se quiser trazer um pouquinho dessas integrações que vocês usam hoje. Legal, a gente tem os três cenários, tá? A gente tem as ligações e chamadas que são direto pelo Hub, a gente tem a integração com o Meetrocks, né, que traz toda essa parte das chamadas, resumo ali do que foi falado, e temos também a integração com a
com a TechBlip, que faz o registro depois do histórico do chamado, da mensagem que foi enviada ali para o cliente, tá? Eu não vou saber te dizer quais são os critérios que são usados para definir um caminho ou outro, tá? Porque isso fica muito mais específico aqui com o time de vendas. Posso até pegar depois, a gente responde mais completinho. Mas a gente já tem hoje as 3 formas, tá? Temos a integração e temos... Eu acho que assim, o segredo é utilizar um pouco o que cada plataforma faz de melhor, assim, sabe? Então a gente foi muito nesse cenário. E aí tem, por exemplo, a TakeBlip, beleza, a gente já usava para WhatsApp, por que não integrar com o HubSpot se para cá a gente precisava do histórico? Então, acho que vai muito também do objetivo que você precisa. Não necessariamente a gente vai encontrar sempre tudo numa plataforma só, seria um sonho, né, maravilhoso, mas nem sempre é possível, e até por esforço operacional, né? Acho que tem um esforço da integração versus migrar tudo, versus integrar com a plataforma que já existe. Então, acho que tem momentos para avaliar assim, o uso, mas a gente utiliza os 3, tá? E funcionam super bem em conjunto também. Então, tem outra pergunta aqui da Fernanda Alves, que ela está perguntando sobre o WhatsApp. A utilização do WhatsApp é via uma caixa de entrada única para todas as áreas, marketing, vendas e CS, ou cada uma possui seu número e a sua caixa de entrada? Cada uma tem seu número, a gente testou com uma só, mas aí ficava muito ramificado. Quando começou a entrar CS também, começou a ficar muito confuso, a gente começou a ficar com medo de mensagem errada para os clientes, então, em momentos errados, então a gente preferiu dividir. Então, cada área tem seu número e a gente tem uma trilha para cada um deles, e todos eles são startados com o gatilho do HubSpot. Então, é uma grande árvore por trás, tá? Porque aí a gente tem cada número com cada fluxo, com cada gatilho dentro do Hub, mas também funciona super bem depois de estruturado, flui, que é uma beleza, assim, a gente nem precisa ficar revisitando sempre. Legal. Tem uma pergunta aqui também que é do Lucas de Souza, que é por que tomaram a decisão de implementar a versão do HubSpot para CS e não uma ferramenta integrada? Quais foram os maiores desafios na implementação desse processo? Falando em CS também. Tá, a decisão não foi fácil, tá? Porque a gente já estava usando uma plataforma na época para CS que era usada há muitos anos e tinha muita informação ali, só que a gente realmente começou a entender que no Hub, por conta dessa integração que a gente teria com a jornada de marketing e vendas, faria mais sentido a gente ter uma jornada mais linear vista, né? Dentro de uma plataforma única. Então, acho que o principal benefício foi isso, ter tudo num lugar só e que a gente conseguisse ter essa visão holística de todas as informações do cliente. Nessa plataforma de CS, a gente só tinha a parte transacional, basicamente. E aí, trazendo para o HubSpot, a gente conseguiu aqueles 3 pilares que eu mostrei, né? Que é a parte meio que comportamental, transacional e cadastral do cliente, assim. Então, para a gente fez muito mais sentido por conta disso. A outra plataforma acabou que não tinha, ou as integrações seriam muito mais difíceis fazer o contrário, tá? Do que trazer para o Hub ou levar para lá. E qual a dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade que tem nesse processo de unificação, eu acho que é esforço operacional, tá? A gente teve que ter times dedicados na época dessa migração. Eu acho que ter essa união interna de que é um processo, é um projeto, a gente tem que estar com todo mundo dedicado, eu acho que é o mais difícil, assim, tá? Para fazer qualquer tipo de projeto dar certo. E na época a gente conseguiu ter esse esforço operacional, a gente estava montando um time de operações, então foi meio que o primeiro projeto que eles pegaram foi essa migração. Então, assim, é trabalhoso, tá? Gera muito teste, gera muito erro. A gente estava conectando direto com o nosso data lake, então, eventualmente tinha erros ali que a gente tinha que ficar fazendo meio que um check manual, mas depois que flui, realmente resolve a vida, assim, sabe? É um tempo que você vai perder para estruturar, para depois ter um tempo muito maior de benefício. Legal, Aline. Muito obrigada, viu? A gente tá acabando nosso tempo aqui. Tem algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. Mas eu deixo o convite para todo mundo que está assistindo a pode me chamar pelo LinkedIn, chama a Aline, chama o Vitor, a gente vai compartilhar de novo toda essa apresentação com vocês, os recursos que a gente dividiu aqui, então toda a lista de links, essa apresentação também, mais alguns cases também que podem ser interessantes para vocês. Eu deixei uma pergunta aqui, porque eu sei que tem clientes que estão assistindo, ou de repente pessoas que já estão conversando com o nosso time, se vocês quiserem conversar com a nossa equipe, ou até com a equipe da Aline também para saber sobre, em mais detalhe, né, sobre como funciona algum processo específico. Com o Vitor também, né, o Vitor e o time do distrito estão fazendo um super trabalho de implementar, né, projetos de AI para empresas, eles têm muita expertise com serviços financeiros, então operações complexas também. E do meu lado também deixei ali o convite para vocês conhecerem, para quem é cliente, testar essas ferramentas de AI da HubSpot.
Nosso tempo vai acabar, daqui a pouco o Zoom vai expulsar a gente daqui, porque esse tempinho é marcadinho. Mas quero agradecer todo mundo aqui pela presença. Eu espero que essa Masterclass tenha sido útil para vocês. Deixei ali uma enquete também de outros temas que vocês queiram ver. Não deixem de escrever para a gente com assuntos que vocês gostariam de ver, outros casos de uso. De repente, até algo mais específico, né, para o segmento de vocês também. A gente está super disposto a ter esses espaços mesmo de troca, trazendo clientes para mostrar casos de uso, mostrar como funciona estratégia, né, um pouco mais na prática, assim, né, o que está envolvido em montar uma estrutura aí de customer face, seja para vendas, para atendimento e para marketing. E do lado do distrito também, reports super interessantes aí para vários segmentos, não só fin services. Então, obrigada de novo, Vitor, Aline, pela presença de vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima, vocês vão receber essa gravação e todos os recursos amanhã, tá? Ao longo do dia. E qualquer dúvida, por favor, não deixem de escrever pra gente. Bom finalzinho de terça-feira aí para todo mundo. E obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.